CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Senac, educação profissional que transforma. Bora de bebê nessa Black Friday. E o bebê é de bom e barato, hein, Gilberto? Bom dia pra você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Primeiro, desculpa pela voz aqui, estou muito gripado, mas vamos em frente, Melhoras. vamos em frente. Então, Fernanda, o Black Friday na sexta-feira, dia 29, né? Não essa agora, a próxima, outra sexta-feira, muitas pessoas estão imaginando em comprar um celular. A gente sabe, né, que os celulares top de linha, chamados de premium, chegam a custar R$10.000 ou até muito mais do que isso, né? Oferece aqueles vários recursos de tecnologia, né? Mas para quem usa o celular apenas para funções básicas, essenciais, como navegar na internet, acessar uma rede social ou mesmo fazer algum tipo de ligação, né, para isso, a gente não precisa de um celular desse tamanho, né, ou pelo menos com esse valor. Então a gente pode usar aparelhos, né, e aí tem algumas opções brasileiras de aparelhos aqui no Brasil, de aparelhos até R$1.000, né. Então vamos falar um pouco desses aparelhos. A gente pode usufruir de uma solução bastante básica, né? Ou seja, de trocar mensagens, acessar redes sociais, navegar na internet, e não precisa gastar tanto para os R$10.000, como eu falei anteriormente. Vamos começar pela linha da Samsung, né? A linha da Samsung tem um aparelho chamado Samsung Galaxy A15, um aparelho que tem uma câmera de 50 megapixels, uma câmera bastante interessante, tem uma bateria grande, 5.000 mAh, ou seja, provavelmente vai durar o dia inteiro, né, essa bateria do uso do celular. Ele tem uma versão de 4G, em torno de R$800, e uma versão de 5G de R$930. Esse aparelho é o único, mais um outro da Motorola, que tem o 5G já numa versão básica dele, né? Os outros aparelhos todos têm versões de 4G apenas para isso. Então, a primeira sugestão é o Galaxy A15, né, para isso. Na linha Motorola, tem várias opções, né? Tem o Moto G04S, o Moto G24 e o Moto G34. Os dois primeiros, o G04S e o G24, tem telas do mesmo tamanho, praticamente, 6,6 polegadas, tem o mesmo processador, né, e tem uma câmera de 50 megapixels também. Todos os dois têm, como eu falei, a versões em 4G, e aí o valor gira em torno de entre R$670 e R$740. São bons aparelhos também. Quem quer uma opção de um aparelho com 5G, então a opção, no caso da Motorola, é o G34. Uma tela também do mesmo tamanho, 6.5G, tem um processador um pouco mais rápido, né? Tem uma câmera principal de 50 megapixels também, uma boa bateria de 5.000 mAh, então uma bateria que provavelmente vai durar o dia todo. Tem a conexão 5G, como eu falei, e tem NFC, que é aquele pagamento por aproximação. Então você pode usar o seu celular como pagamento também. Um bom aparelho, viu? Pelo preço de R$850, que é a média que está no mercado, é realmente um bom aparelho. Saindo da linha Motorola e Samsung, a gente vai para o Xiaomi, né? Também uma marca conhecida aqui no Brasil, né? Com dois modelos, né? O Redmi 13C, uma tela um pouquinho maior, de 6,7 polegadas, né? Também com a câmera de 50 megapixels, também uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria tranquilo. Tem função lá de 4G, né? Funciona em 4G também para isso. E aí um pouco mais caro, em torno de R$900, né? Esse Redmi 13C, né? E o Poco C65 é uma tela também do mesmo tamanho, 6,7 polegadas, um processador um pouquinho mais rápido, né? Uma câmera de 50 megapixels, também conexão 4G, e tem um valor de aproximadamente R$860, né? Com a versão de 6 gigabytes de memória, que é uma memória bastante boa, dá para usar muitos aplicativos ao mesmo tempo, né, para isso. E por último, uma marca nova no Brasil, né? Chama-se Realme, né? É uma marca que está crescendo agora no Brasil, chegou agora no Brasil e colocou um produto dela chamado Realme C53, uma tela também como a do Xiaomi, 6,7 polegadas, né? Tem um processador um pouco mais lento, né, em relação aos da Xiaomi. Câmera também de 50 megapixels, meio que um padrão, né? Câmera de 50 megapixels para todos os aparelhos e bateria de 5.000 mAh. Ele também tem versão apenas de 4G, fica em torno de R$890. Então, opções aí da Samsung, Motorola, Xiaomi e Realme, que você pode escolher de celulares até R$1.000, né? O celular que vai atender extremamente bem para quem usa para funções básicas, como a parte lá de navegação na internet, envio de e-mails, fazer ligações, né? Acessar redes sociais, é mais que o suficiente.
Qual desses você compraria? Batendo o martelo aí. Então, eu assim, por causa do 5G, eu ficaria entre o Samsung, né, o A15 ou então o Motorola G34. São os dois que eu recomendaria, porque são aparelhos que já estão preparados para o 5G, né? Os outros todos só têm 4G. Então, nessa situação, os preços não são muito diferentes, né, nesse caso, né, em torno de R$ 800 a R$ 900. Eu ficaria com o Samsung A15 ou a versão com a versão 5G ou o G34, o Moto G34. Entendido. Ô, Gilberto, e as pessoas estão assim prontas a terem celulares mais em conta? Porque eu vejo que as pessoas se endividam, né, para comprar o mais caro. Virou uma questão de grife também, viu, Fernando? Assim, como tem roupas, como tem carros também, as pessoas muitas vezes têm aquele aparelho que nem usam nem 10% dos recursos que o aparelho tem, mas é um aparelho que chama atenção quando a pessoa vai usar. Então, ou seja, essa é uma situação. Então, tem pessoas que querem a questão do celular pela praticidade do aparelho, e outras querem utilizar como formas de grife mesmo, de ostentação, de um aparelho daquele valor para isso. Então, ou seja, tem muito do que cada um deseja, né, no uso do celular. É, não precisa, né? Tem tanta opção aí Não que vale precisa, a pena, não, investimento baixo. exatamente, não precisa, né? E lembrando que você está na rua com um aparelho desse que pode ser roubado, pode ser perdido, né? Então, ou seja, isso ainda aumenta ainda mais a necessidade de ter um aparelho básico que faz o que você precisa, basicamente. É isso. Ó, adoramos as dicas, gente. Nós estamos aí na porta da Black Friday, né? Hoje as opções do Gilberto aqui são bons e baratos, mas na próxima sexta a gente vai trazer outras opções, né? Os altamente tecnológicos. Isso aí, exatamente. Vamos falar sobre o que agora, os top de linha, né? O que que tem de quem gosta de aparelhos mais tecnológicos, como é que pode atuar. Isso. Vamos pro golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. O golpe dessa quarta-feira é o golpe da falsa taxa de entrega, né? Golpistas estão espalhando links para cobrar uma suposta falsa taxa de entrega via Pix, em nome de empresas de logísticas conhecidas, né? Essa abordagem acontece via SMS ou via mensagens de WhatsApp e fala na cobrança de uma existência de uma taxa Amex, que é uma taxa que até existe para locais que têm problemas de segurança e algumas empresas de logística cobram essa taxa. Então a taxa em si até ela existe, taxa chamada de Amex, taxa de emergência excepcional. Mas, na verdade, nesse caso do golpe, não existe essa taxa, não tem por que cobrar. E os golpistas então entram em contato com as pessoas e falam que ela precisa preencher um cadastro com e-mail, telefone, nome completo e CPF, e depois aparece um QR Code para pagar essa suposta taxa. Então, ou seja, cuidado com essa situação. Se você for abordado com isso, desconfie de mensagens recebidas em números de SMS desconhecidos, né, para isso. Nunca clique em links suspeitos, não forneça informações pessoais em sites que você não confia, nesse caso. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com a empresa que supostamente está te mandando a mensagem, para verificar se essa taxa realmente existe e se tem uma encomenda para você naquela empresa de logística lá para isso. Ou seja, verificar, né, exatamente a origem daquela informação. Excelente. Gilberto, obrigada. Melhoras para você. Até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Até sexta-feira com mais tecnologia.